Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de consequências do uso prolongado de drogas para o tratamento da esquizofrenia. Em vídeos anteriores, nós já falamos a respeito de drogas antipsicóticas. Essas drogas mostraram um efeito revolucionário, uma vez que a administração dessas drogas para os pacientes reduziu em muito a necessidade de internação dos pacientes. A administração dessas drogas fez com que uma grande parcela dos pacientes voltassem a ter uma vida normal. Porém, nem todos os pacientes respondem perfeitamente a essa droga. Sabemos que alguns pacientes, cerca de 1/3 dos pacientes, não respondem ao tratamento farmacológico. E, além disso, uma outra parcela dos pacientes vão apresentar efeitos colaterais que são assemelhados ao mal de Parkinson. Os efeitos colaterais que alguns pacientes podem apresentar são lentidão nos movimentos, falta de expressão facial e também uma fraqueza muscular esquelética generalizada. Vamos ver que esses sintomas de Parkinson variam em acordo com diferentes pacientes. Uma parcela dos pacientes que apresentam os sintomas de Parkinson vão apresentar sintomas temporários e leves. Logo, voltam a apresentar uma vida normal. Já uma outra parcela vai apresentar sintomas bem mais severos, tão severos que é comum as pessoas pararem o tratamento. Precisa interromper o tratamento medicamentoso por causa dos sintomas de Parkinson. Além desse problema motor, alguns pacientes também vão apresentar uma outra desordem muscular, chamada de discinesia tardia. A discinesia tardia é um distúrbio de movimento que pode ocorrer após um tratamento prolongado com medicação antipsicótica. Normalmente, os pacientes vão apresentar movimentos involuntários da face, como, por exemplo, a protrusão da língua, vão apresentar também um inchaço, um entumecimento na bochecha. Além disso, pode apresentar franzimento dos lábios. Alguns outros pacientes podem apresentar, inclusive, dificuldades para a fala. Além disso, é relatado em número bem mais baixo problemas de movimento na região do tronco e também dos membros superiores. A discinesia tardia normalmente ocorre por meio de agonistas dopaminérgicos que são utilizados no tratamento do mal de Parkinson. O aumento de agonistas dopaminérgicos vai fazer com que ocorra uma hiperestimulação de neurônios dopaminérgicos na região do néo estriado. Porém, no caso de antipsicóticos, esse problema pode estar associado ao uso crônico de antipsicóticos típicos que vão bloquear a transmissão dopaminérgica. Agora nós precisamos entender como que essas drogas que são antagonistas dopaminérgicos podem levar a um quadro de discinesia tardia. Primeiramente, nós vamos ver que os antagonistas dopaminérgicos têm como função o bloqueio da liberação da dopamina. Isso vai fazer com que ocorra um aumento da sensibilidade do neurônio pós-sináptico para a dopamina. Neste caso, ocorrerá o seguinte: o neurônio pós-sináptico vai apresentar o maior número de receptores pós-sinápticos para a dopamina. Este é um mecanismo compensatório que o neurônio desenvolve graças a uma resposta da atividade sináptica reduzida. Podemos então entender que o uso crônico de antipsicóticos intensifica a hipersensibilidade de neurônios dopaminérgicos.
Por isso, um quadro de discinesia tardia, mesmo com a utilização de drogas antagonistas dopaminérgicas. Para evitar esse problema, pode ser substituída essas drogas antagonistas dopaminérgicas pela clozapina. A clozapina é uma droga antipsicótica atípica. Nós já vimos essa droga em vídeos anteriores e naquele momento eu expliquei para vocês que a clozapina apresenta pouco efeito farmacológico no neoestriado. Isso porque a clozapina é uma droga que vai atuar mais especificamente em receptores de dopamina do tipo D4. Esse receptor do tipo D4 está localizado no núcleo accumbens, não localiza na região do neoestriado. Por causa disso, essa droga vai ser útil em pacientes que não respondem aos antipsicóticos típicos. Os antipsicóticos típicos, diferentemente da clozapina, vão atuar em receptores de dopamina D2. Este receptor está localizado também na região do neoestriado. Tudo isso eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Porém, a gente precisa ver que essa droga vai ser administrada para pacientes que não suportam outras drogas antipsicóticas. E é pouco provável que a clozapina vai produzir os sintomas colaterais do Parkinson. Mas nós temos que ter em mente um problema que a clozapina pode levar aos pacientes. Vamos recapitular. A clozapina é uma droga antipsicótica atípica. Esta droga pode levar em alguns pacientes um quadro de agranulose. A granulose seria a diminuição da concentração de neutrófilos. Neutrófilos são células do sistema imunológico, são glóbulos brancos. Então, veja bem, com a diminuição de células de defesa, o paciente pode ficar exposto a outras infecções, e isso, inclusive, pode ser fatal. Na literatura, mostra que na população mundial, cerca de 1% que utiliza a clozapina tem uma redução no número de neutrófilos, levando a um quadro de agranulose. No Brasil, esse número é um pouquinho menor, cerca de 0,3% dos pacientes que utilizam a clozapina podem desenvolver a agranulocitose. Por causa desse problema, os médicos recomendam testes sanguíneos constantes para verificar o número de neutrófilos nos pacientes. E lembrando, toda medicação e todo tratamento deve ser feito mediante a orientação do seu médico de confiança. Pessoal, a respeito do tratamento farmacológico para a esquizofrenia, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham chegado ao final do vídeo. Se chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!